E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Então amigos, né, esse vídeo aqui é mais para falar sobre mais para reagir, é um react, né, do vídeo sobre os comentaristas da Fox Sports, né. Eles, né, assisti agora há pouco, né, esse vídeo, né, eles estão falando, né, comentando, né, da possível chegada do japonês Keisuke Honda, né, no time do Botafogo, né. E o japonês colocou no Twitter que ainda não se decidiu, mas ao que tudo indica, né, parece que a contratação, né, vai acontecer, né, está 90% encaminhado, ele deve chegar assim para assinar, ou já assinou, não sei, por aí. Aí esses comentaristas da Fox estavam lá analisando, né, vai ser uma boa contratação, não vai ser, né, o Botafogo, né, é uma boa escolha do Botafogo, não é, essas coisas, né. Aí um comentarista lá, grisalho, né, de barba, né, não me lembro o nome dele, não sei o nome dele, ele falou que quando lembrava de Honda, ele lembrava de bom futebol, de jogador de habilidade e tudo mais. Ele falou que quando lembra de Honda jogando na Itália, né, aí ele falou assim, ele lembra de bom futebol, falou que ele jogou no Roma, se não fosse bom jogador não jogaria no Roma, ele falou, né? Falou também que o Honda era um jogador que a princípio era um jogador de lado de campo, mas quando foi para a Itália começou a jogar no meio de campo, né, atrás do atacante. Essas foram as palavras, né, resumindo, né, mais ou menos o que esse comentarista da Fox, né, de cabelo branco falou, né. Muito bem. Bom, esse comentarista, na verdade, né, ele confundiu o Honda com um outro jogador japonês que jogou na Itália, que foi o Nakata, o Hidetoshi Nakata. Esse Nakata, sim, jogou no Roma, foi muito bem no Roma e foi muito bem em outros times da Itália. Ele que até hoje, né, é ídolo no Roma e tudo mais. Foi campeão italiano, inclusive. Esse jogador, sim, jogou no Roma e jogava no meio de campo, né, na Itália, esse Nakata. O Honda não. O Honda, ele jogou no Milan, e quando ele jogou no Milan, ele não jogou, né, efetivamente no meio de campo, ele jogava de ponta direita quando ele jogou no tempo que ele passou no Milan. Apesar de ser um jogador de meio de campo, né, ele não é um ponta direita, ele é um meia ofensivo, um jogador que joga atrás dos atacantes. Muito bem. Ou seja, o comentarista da Fox cometeu essa gafe, fez esse tipo de confusão, né? E o outro comentarista, um tal de Eugênio, ele fez a comparação, né? Ele comparou a contratação do Seedorf com a contratação do Honda. Ele quis dizer que o Botafogo está querendo, não sei, o que o Botafogo tá querendo fazer, né, a mesma coisa que fez no passado com o Seedorf, né? Tá repetindo agora, né? Trazer um nome internacional e tal, para quem sabe, né, internacionalizar a marca e tudo mais. O que ele falou que não é bem isso, os outros também falaram que não é bem isso, que não vai dar certo e pá, não é nada disso, tá? Mas o fato é que quando ele tocou no nome do Seedorf, ele falou que o Seedorf, né, foi só mais um no Botafogo, né? Ele falou com muito desdém, vamos dizer assim, menosprezando, né, o que o Seedorf fez pelo Botafogo, né, dando a entender que era muito investimento e pouco retorno, né. Ele inclusive diz, né, que o Seedorf, né, foi só mais um, segundo as palavras dele, né. O que não é verdade, né. Se eu me lembro bem, quando o Seedorf chegou no Botafogo, né, ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem no Botafogo, né. E nesse ano o Botafogo inclusive brigou pelo título, né? Ele terminou o Brasileirão na parte alta da tabela, se classificou inclusive para Libertadores, né? Com o Seedorf, né, jogando muito bem, né, fazendo gols, né, fazia gol de falta, dava assistência, né, com excelentes atuações, né, do holandês, né? Então eu me pergunto, né, o que esses comentaristas estão falando, cara? Os caras ganham dinheiro para falar isso, para desinformar, para falar besteira. Os caras ganham dinheiro para isso.
né? É uma brincadeira, né? Então agora eu vou falar o que eu acho sobre a contratação do Honda, né? Então vamos lá, eu vou rebater esses comentaristas, né? O primeiro eu já rebati, esse grisalho, né? Eu falei antes, ele confundiu o Honda com o Nakata, né? E o Nakata, quando teve na Itália, ele jogou no Milan e não no Roma. E ele jogava na ponta direita, eu já disse isso antes, né? Inclusive eu vou explicar por que ele foi jogar na ponta direita. Isso foi uma decisão que não foi dele, né? É o seguinte, o Seedorf, ele estava jogando no Botafogo, né? Na pré-temporada, né? Isso no segundo ano, né? Ele de repente, né? De forma abrupta, ele se aposentou. Ele reuniu lá, se reuniu, né? Se reuniu com a imprensa, eu lembro disso, né? Ele falou, não, agora eu vou me aposentar, agradeceu, né? Muito obrigado, mas eu vou ser técnico do Milan, né? Então o que aconteceu? O Honda, né? Agora eu vou pular pro Honda, né? Porque o Honda e o Seedorf, né? Eles têm muito em comum, né? O Honda, ele jogou 3 Copas do Mundo. A primeira Copa do Mundo dele na África do Sul, ele jogou pra caramba. Ele jogou muita bola. Ele foi o melhor jogador da primeira fase da Copa do Mundo. Inclusive elogiado, né? Por muitos, né? Foi elogiado pelo Arsène Wenger, né? Nossa, esse Honda é um jogador fantástico, ele falou e tudo mais, né? E realmente ele jogou muito bem, né? Eu lembro que nessa Copa do Mundo ele foi sensacional. Eu lembro que o Japão jogava todo fechado, deixava ele lá na frente sozinho. Então o Japão marcava. Quando roubava a bola no Honda. Aí vinha o contra-ataque. O Honda jogou de pivô nessa Copa do Mundo, jogou lá na frente sozinho. Aí ele parava a bola e armava o jogo para os outros companheiros. Ele jogou pra caramba, fez um belo gol contra Camarões no primeiro jogo. E o Japão ganhou. Eu lembro que contra a Dinamarca ele fez um golaço de falta. Ele chutou a bola lá de longe, não sei, mais de 30 metros. A bola aquela jabulani fez uma curva e entrou. Foi um golaço, né? E depois ele deu uma outra assistência, né? Enfim, ele jogou pra caramba. Por isso, né, que depois da Copa do Mundo, né, outros times, né, cresceram o olho, né, para ele, né? Nessa época, né, na Copa do Mundo, inclusive, né, e nos anos seguintes, né, 2010, 2011, 2012, 2013, nesses anos que foram os melhores anos do Honda, ele foi um dos melhores meias do mundo, para quem não lembra, né? Foi um dos melhores meias do mundo, jogava muita bola, foi campeão russo e tudo mais. Se não estou enganado, ele também foi campeão da Copa da Rússia, se não estou enganado, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas jogava muita bola, ele jogava atrás, ele fez uma dupla boa com o Wagner Love no CSK. O Wagner Love jogava na frente e o Honda jogava de ponta de lança, ou seja, atrás do atacante. E foi muito bem o Honda. Como eu disse antes, era um dos melhores meias do mundo. E por isso, né, ele foi pro Milan. Quando ele foi pro Milan, ele estava no seu auge, tanto pelo CSKA quanto pela seleção japonesa. Né? Não é à toa que ele foi pro Milan e foi jogar com a camisa 10 do Milan. Né? O Honda foi pro Milan para jogar como ele jogava no CSK e no Japão, né? Para jogar naquela posição, fazendo o que ele fazia lá, né? Como ele era conhecido, né, mundialmente, né, por aquele jogador, né, aquele jogador habilidoso e tudo mais, que chegava no ataque, dava passe, fazia gol, batia falta, né. Essa era a esperança quando ele foi pro Milan. Mas o que aconteceu? O Honda chegou no Milan. Eu lembro que eu estava até assistindo esse jogo. Eu estava assistindo o jogo do Milan, né? O Honda chegou, ele estava assistindo o jogo junto com o Galliani, que é o chefão o homem forte lá do Milan. Ele estava lá na área VIP, né? Sentado, observando o jogo, né? Ao lado do Galliani, né? E logo em seguida, né, no próximo jogo, ele já ficou no banco.
né? Nessa época o técnico do Milan era o Maximiliano Allegri. Esse treinador, né, ele no primeiro jogo ele colocou o Honda no segundo tempo. O Honda entrou no final do jogo, jogou muito bem, chutou uma bola na trave, jogou muito bem, né, entrou com confiança, jogou bem. No segundo jogo foi a Copa da Itália. O Honda jogou de titular, jogou muito bem e ainda fez um gol. Nesse segundo jogo o Honda ele jogou do meio de campo, na posição dele de origem, que está acostumado a jogar, né? A posição que ele jogava no CSKA. Então ele jogou ali e fez um gol, inclusive. Isso no segundo jogo pelo Milan, né? No terceiro jogo, né, o técnico já não era o Allegri, ele foi demitido. E quem viria a assumir o lugar dele era exatamente o Seedorf, que era jogador do Botafogo. Então foi aquele negócio, né? O Seedorf ele de repente, né, de forma abrupta, ele, né, reuniu a imprensa e falou: eu vou me aposentar, muito obrigado, né, e eu vou para a Itália, vou ser técnico do Milan, né? E ele foi lá, né, porque abriu essa oportunidade de ser treinador. Ele queria ser técnico, ele foi lá, foi para a Itália. Quando ele chegou no Milan, né, o Honda também era recém-chegado, né? O Honda tinha acabado de chegar, o Seedorf também tinha acabado de chegar no Milan. Nessa época, como eu falei anteriormente, o Honda estava no seu auge, era um dos melhores meios do mundo, tanto que ele foi para o Milan e jogou com a 10. Então, eu não sei, o Seedorf, ele colocou o Honda para jogar de ponta direita. Ele colocou um outro jogador para jogar de ponta de lança, né? Eu não me lembro agora qual era o jogador que jogava no meio de campo, e colocou o Honda de ponta direita, né? E logo em seguida, assim, acho que alguns meses depois, o Kaká ele volta para o Milan. E quando o Kaká volta para o Milan, ele joga no meio de campo, na função do Honda. Então, ali o Honda, né, ou ele jogava de ponta direita, ou ele não jogava, né? Foi isso que o Seedorf falou, né? Deu a entender, né? Que é ali que ele tinha que jogar, porque ele não ia jogar no lugar do Kaká. Jogando de ponta direita, por incrível que pareça, ele foi até bem. Mas foi ali que começou o declínio do Honda. No primeiro ano ele foi muito bem, ou pelo menos na primeira metade da temporada, ele foi muito bem, né? Ele fez muitos gols, jogou bem, mesmo atuando numa posição que não é a dele, e deu assistências e fez gols e tudo mais, fez gol de falta, né? Enfim, foi bem. Só que eu sabia, né, que ia chegar determinado momento que ele não ia, eu sabia que ele não ia manter esse rendimento, porque ele não é um ponta direita, ele não tem velocidade para isso. O Honda ele tem que jogar de meia ofensivo ou ponta de lança, ali é a função dele, é ali que ele rende bem, que é a posição que ele jogava no CSKA. Então, colocá-lo de ponta direita foi um erro fatal. Ali foi um desperdício do talento do jogador, do Honda. E quem fez isso foi justamente o Seedorf que fez isso. Seedorf fez isso e depois o Seedorf ele perdeu o cargo, ele saiu. E quem ganhou a vaga ali de treinador foi o Inzaghi, né? E o Inzaghi manteve o Honda na ponta direita. E realmente ele foi declinando com o passar do tempo, né? De uma temporada para outra ele foi rendendo cada vez menos, né? Até que nos últimos momentos dele no Milan, né? Eu não me lembro agora quem era o treinador, mas o Honda ele acabou indo para o banco, né? Eu lembro inclusive que no último jogo dele ele saiu do banco, né? E fez um golaço de falta, né? No último jogo dele pelo Milan. Então foi ali que começou o declínio do Honda, quando o Seedorf pega ele e coloca ele na ponta. Foi ali, né? E agora, o que eu acho da contratação do Honda para o Botafogo? Bom, o Honda,
agora ele já não é o mesmo Honda de antes, né? Ele é um jogador muito mais lento, né? Mas ele ainda tem qualidade de passe, né? É um jogador inteligente. Então, se ele jogar no meio de campo, atrás do atacante, ele pode render, né? Porque ele tem qualidade, né? Ele sabe deixar um atacante na cara do gol, sabe cadenciar o jogo, né? Sabe fazer assistência. Até aí tudo bem. Se ele for jogar de ponta direita, ou se ele for jogar em uma outra posição, ou se ficarem exigindo dele que ele corra, volte para marcar, faça isso, faça aquilo, acho que não vai render, porque ele já não tem aquele mesmo vigor que ele tinha de anos atrás, né? Eu espero que ele jogue bem, sinceramente, né? Agora, foi isso. Isso é mais um react, né? Porque é um absurdo, né? Esses comentaristas ganham dinheiro para falar isso, né? Foi isso. E outra coisa, isso que aconteceu com o Honda, né? Que eu falei agora, que o Honda, aonde que ele mudou quando o Seedorf colocou ele na ponta direita, e dali pra frente ele foi caindo aos poucos. Foi o que aconteceu com outro japonês que era um craque, que é o Kagawa. Só para lembrar, né? O Kagawa, né? Ele foi bicampeão alemão com o Borussia Dortmund, onde ele era o principal jogador, o craque do time. Ele foi bicampeão e foi campeão da Copa da Alemanha jogando de ponta de lança. Ele jogava atrás do Lewandowski. Era o Lewandowski de atacante e o Kagawa de 10. E com esse time, o time do Borussia era muito bom. Não tinha o Reus ainda, o Reus jogava em outro time. E com esse time do Borussia, né? Quer dizer, esse time era o time imbatível da época na Alemanha, né? Ganhava tudo, ganhou o campeonato uma vez, foi bicampeão no ano seguinte, foi campeão da Copa da Alemanha, batendo o Bayern de Munique na final com gol de Kagawa, inclusive. Então, o treinador do Manchester United, o Alex Ferguson, viu o Kagawa, né? Acho que ele estava até no estádio nesse jogo, né? E ele falou, né? Eu quero esse jogador, vem para Manchester. E o Kagawa então veio para Manchester. Só que é aquele negócio. No começo, a ideia do Ferguson era colocar ele atrás do Rooney. O Rooney ia jogar de 9, o Kagawa ia jogar de 10, né? Ia ser assim. Foi assim no começo, nos primeiros jogos. Inclusive o Kagawa tem um jogo que o Kagawa ele faz um hat-trick, que ele faz 3 gols contra não me lembro agora o time, acho que foi o West Brom, não me lembro. Mas se você colocar Kagawa hat-trick, vai aparecer aí no YouTube. Ele faz 3 gols. É muito elogiado pelo Ferguson, que falou que ele finalizava muito bem, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte: logo, né, um mês depois, pouco tempo depois que o Kagawa chega em Manchester, o jogador, o Van Persie, ele é contratado, né? Ele entra no time, né? Ele vem do Arsenal para o Manchester United. E quando o Van Persie chega, joga o Van Persie de 9, o Rooney é recuado, joga de 10 e o Kagawa joga de ponta esquerda. Foi ali que começou o declínio do Kagawa. Embora no primeiro ano, né, ele tenha jogado muito bem, mesmo jogando de ponta esquerda ele tenha jogado muito bem, mas não é a posição dele. A posição que ele rende melhor é ali a posição de 10, a posição atrás do atacante. Então no primeiro ano ele foi bem, o Ferguson botava ele de titular, mas no segundo ano ele foi perdendo posição, né? O outro treinador, ele foi campeão inglês, né? Ele foi campeão inglês, depois o Ferguson se aposentou e o novo treinador, o David Moyes, ele não gostava muito do Kagawa, né? Então às vezes ele botava ele de titular, mas muitas vezes ele deixava ele no banco, ele fazia um revezamento e tal. E quando ele jogava atrás dos atacantes, ele rendia muito mais de quando ele jogava na ponta. Então, esse negócio de ter colocado ele na ponta esquerda foi ali que ele começou a deixar de ser o Kagawa, aquele craque do Borussia, né, para declinar, vamos dizer assim. Depois dali ele nunca mais foi o mesmo jogador. Depois dali ele foi mudando. Ele foi virando um jogador diferente do que ele era quando ele deu 2 títulos para o Borussia Dortmund.
e era o melhor jogador, né, do campeonato alemão. Então o que aconteceu com o Kagawa foi o que aconteceu com o Honda, né? Bom, vem aí o Honda pro Botafogo, eu espero que ele jogue bem, né? O Honda nos seus melhores momentos ele foi um grande jogador, ele foi um dos melhores meias do mundo, e se ele conseguir jogar metade do que ele jogar, né, nos seus melhores momentos, ele vai jogar bem no Botafogo, né? Ele vai jogar bem. Então eu desejo boa sorte para ele, espero que ele jogue bem, né? Agora, esses comentaristas falando besteira, né? Fala sério, eu vou deixar aí o link do vídeo, né? Esse link da Fox, desses comentaristas falando bobagem. Beleza, pessoal? Então era isso. Desculpe aí, o vídeo ficou longo demais, né? Eu acabei fazendo uma análise da contratação, acabei fazendo uma análise do Honda, fiz a comparação com o Kagawa e fiz essa ligação com o Seedorf, né, no Botafogo, e o Seedorf que foi virar treinador do Milan. Acabou que eu acabei falando demais, mas eu espero que vocês tenham entendido, né? Então é isso, pessoal, um abraço para vocês, né? E não esqueça de se inscrever no canal, né? E dar um like no vídeo. Muito obrigado, né? Acabei que eu falei demais. Um abraço, pessoal, e até a próxima.